Bom, boa tarde, pessoal. Todo mundo me ouvindo bem? Todo mundo reagiu, então tá mesmo. Beleza. Bom, a André já me apresentou. Meu nome é Matheus. Eu vou conversar com vocês brevemente sobre a aplicação de redes neurais na detecção de URLs de phishing. Falando brevemente, bem rapidinho, sobre minha formação. Eu sou engenheiro, eu sou formado em engenharia elétrica na USP de São Carlos e tenho vários cursos de especialização em Data Science, que compreendem desde processamento de imagens, processamento de linguagem natural, Deep Learning, enfim. E hoje eu trabalho no BTG Pactual, mais especificamente no time de Threat Intel, onde eu consigo desenvolver esses modelos bastante voltados para a área de segurança. Bom, vou iniciar com vocês, vai servir como um sumário e também já introduzindo o nosso assunto. Aqui eu fiz o ciclo de vida dos dados, mas voltado principalmente para o nosso modelo. Vocês vão notar que tem algumas diferenças aqui de um ciclo de vida dos dados natural. Porque aqui nos nossos resultados, principalmente, a gente já vai colocar o modelo em produção e já vai fazer a geração do alerta. Diferentemente de um modelo em que a gente vai talvez ter um outro tipo de avaliação no final, o nosso final de avaliação vai ser o alerta gerado e a partir dele, a análise do SOC, entende? Então, a gente vai ter a definição do objetivo, a coleta dos dados, a arquitetura, o pré-processamento, o modelo em si e, no final, os resultados. Bom, iniciando, entendendo o objetivo. Eu até conversei com o pessoal antes de estar aqui que, para mim, essa é a parte mais crucial do modelo. Porque se a gente não sabe onde quer chegar, a gente não consegue desenvolver nada. Então, foi trazido para a gente a necessidade de fazer detecção de e-mails fraudulentos com rapidez, com alta acurácia, mas sem acesso ao body do e-mail. Então a gente não teria acesso ao corpo para usar um modelo robusto para detecção de spam, por exemplo. Não, a gente não poderia usar isso. Então a gente foi ler quais artigos a gente já teria disso, deu uma olhada em diversos artigos que já eram bastante robustos e chegou nesse aqui, em que havia detecção de phishing através de URLs com rapidez e alta acurácia. E nesse artigo específico, havia a utilização de redes neurais convolucionais. Bom, para quem não sabe o que são redes neurais convolucionais, elas são bastante empregadas no processamento de imagem. Mais à frente eu vou trazer para vocês de forma mais aprofundada como que a gente empregou isso e qual está sendo o pré-processamento das URLs para que a gente consiga aplicar uma rede neural convolucional. Mas aqui a gente já consegue ver. Em imagens naturais, a gente imputa ela, o modelo identifica seus pesos e, por fim, classifica como um cachorro, como um gato, como aquilo que a gente espera que ele classifique, né? A partir disso, a gente conseguiu ter um objetivo muito claro em mente, que é identificar características de phishing analisando somente a URL e através de redes neurais. E para a gente exemplificar exatamente como o modelo funciona, eu vou fazer uma brincadeira com vocês, tá? Bem rápida. Essa URL, vocês façam um joia se vocês acham que ela é legítima. Parece legítima? Legal. Realmente é legítima. Essa segunda URL, vocês façam um joia se acham que é legítima e um sinal para baixo se é phishing. Bom, todo mundo acha que é phishing, legal. Vocês estão bem, não estão bem entrosados. Mercado Livre, traço cancelar. Vocês acham que é phishing ou legítima? Boa, phishing, até confundindo aqui. Né? E por final, office.com. Pô, essa tá fácil, né? É legítimo. Cara, por que essa brincadeira? Porque é exatamente assim que o modelo trabalha. Porque vocês sabiam quais eram legítimas e quais eram phishing? Porque vocês já tinham sido aplicados a diversas URLs no decorrer da vida de vocês, vocês já tinham um background e vocês tinham aquele sentimento, sabe? Ó, isso daqui não parece ser legítimo. Isso daqui parece ser phishing. Cara, é exatamente esse mesmo sentimento, essa mesma ideia que o modelo vai ter. Aplicado a diversas URLs, ele batendo o olho pensa assim, isso daqui parece phishing, isso daqui parece legítima. Só que, a partir do momento em que a gente aplica um número gigantesco de URLs, esse parece se torna muito próximo do que realmente é o real, né? Então, a gente pode continuar aqui. Coleta dos dados e arquitetura. Bom, aqui vem o grande diferencial de um modelo desenvolvido dentro de uma empresa e um modelo terceirizado. Como a gente fez de dentro do banco, a gente conseguiu usar os dados do próprio banco. E qual que é a melhoria para o modelo? A gente tinha uma fotografia exata daquilo que a gente precisava. Então o modelo pode ser mais fino, entendeu?
Vocês conseguem entender? Principalmente na questão de dados legítimos. Porque quando a gente trata do modelo terceiro, ele precisa ter dados legítimos tanto de uma empresa de saúde, quanto de uma empresa de seguros, um banco, enfim. No nosso caso, a gente usou os dados legítimos realmente do nosso banco e também os dados de phishing a gente alimentou com os próprios dados que chegavam para a gente, para que o modelo tivesse esse sentimento jamais focado. Além desses dados que foram internos, a gente também utilizou dados do Phishing Tank, acho que conhecido pela maioria, e de uma universidade finlandesa chamada a Aalto University. Já saliento que realmente tem 2 As no nome da universidade, tá? Não é um erro, tem 2 As. E aqui a gente também consegue analisar o balanceamento dos dados. Essa é uma preocupação muito grande, porque quando a gente analisa um modelo em produção, na verdade todo modelo, né? Cara, se a gente tivesse 10 vezes mais dados legítimos do que dados de phishing e a gente treinasse o modelo e falasse que ele tem 95% de acurácia, não ia significar nada. Porque o modelo só ia ter dado legítimo, basicamente. Ele ia chutar tudo legítimo e a acurácia ia lá para cima. A gente não ia conseguir analisar nada. Por isso aqui eu quis mostrar para vocês como os dados já estão balanceados, tanto de phishing quanto de legítimo. Porque poderia surgir a dúvida. Pô, Matheus, você só tem 31 mil legítimos? Pô, não tem mais de 1 milhão de domínios legítimos surfando na internet? Realmente, tem mais. Mas a gente escolheu aqueles que mais representavam o nosso cenário e que poderiam ser melhor aplicados ao nosso modelo. Além disso, aqui eu já quis mostrar para vocês um pouco mais uma análise estatística, né? Além daquele artigo, analisando os dados, a gente começou a perceber que o número de caracteres em URLs de phishing era muito maior do que em URLs legítimas. Pô, e realmente, né? Pensa naquele phishing que você viu alguma vez na vida. Ele era gigantesco, né? Ele era um caminho gigante, enquanto uma URL legítima, na maioria das vezes, é muito menor. Então a gente utilizou isso e empregou em conjunto com aquele artigo. Vocês já conseguem ver aqui que a nossa arquitetura ficou uma rede neural convolucional do lado direito e do lado esquerdo a gente tem o input do tamanho da URL. E no final a gente concatenou as duas e por fim gerou o resultado. Então o input do tamanho da URL é realmente uma rede neural mais simples, né? Uma multilayer perceptron já resolveria, né? A gente imputa os dados, ela encontra o peso dos dados que são só o tamanho da URL, o label que é phishing ou legítimo, e fechou, não teria nenhuma dificuldade. Mas quando a gente trata de redes neurais convolucionais para processamento de linguagem, aí sim a gente vai ter uma dificuldade muito maior. E aqui eu já entro no pré-processamento dos dados para realmente serem aplicados à rede de convolução. Vou usar como exemplo a URL do Google, tá bom? Que é bastante conhecida. Quando a gente pega para analisar ali, a gente já consegue identificar que tem 8 caracteres distintos, de 0 a 7. Para cada um deles, eu estou fazendo um encoding, ou melhor dizendo, one hot encoding, como vocês devem já conhecer, no qual a primeira posição, não necessariamente a primeira, uma posição é 1 e o restante é 0. Então, das 8 posições ali, em cada uma delas, apenas uma posição é 1 e o restante é 0. Isso para cada uma delas, estão vendo? Total de 8 caracteres. Trazendo isso e a gente pegando isso e montando a nossa URL, a gente concatena todos esses vetores. Então, www ficaria daquela forma, .google.com, enfim. Aqui, só trazendo para vocês reconhecerem. Obviamente, no nosso modelo em produção, a gente tem muito mais do que apenas 8 caracteres, né? A gente vai ter no total de letras de 142. Pô, Matheus, mas o nosso alfabeto tem menos. Realmente, tem menos, mas a gente vai ter número, vai ter caractere especial, vão ter outros caracteres que a gente pode adicionar. Esse número poderia ser muito maior. A gente pode colocar caracteres japoneses, caracteres de outros alfabetos, mas não, a gente vai aplicar para aquilo que realmente interessa para a gente. Após uma análise estatística, a gente chegou analisando média, desvio padrão, que fazia sentido um número de 142. Além disso, o tamanho máximo da nossa URL. Esse vetor, ele vai ter um padrão, tá vendo? Nesse caso, ele vai ser 8 pelo tamanho total de URLs do Google. No nosso caso, a gente também vai precisar ter um padrão assim. E a gente decidiu definir para 183. Então, a gente corta a URL no 183. Pô, mas ela tem 2.000 caracteres. Tudo bem, eu vou cortar na posição 183. Por quê? Porque isso não impacta tanto no meu projeto, entendeu? Eu poderia deixar esse número maior? Poderia, mas então todas elas deveriam ter esse tamanho. Todos os vetores teriam um tamanho de 142 por 183. Pô, mas e se chegar um caractere, Matheus, que, cara, você não contemplou? Beleza, eu tenho um código coringa, que seria um caractere coringa, em que representa ou
ou um caractere que não apareceu ali. Então vamos supor que ela tenha menos de 183, tenha 180. Eu vou completar com mais esses 2 caracteres, depois vou fazer o one hot encoding e assim aplico ao modelo. Pessoal, eu sei que é um pouco confuso isso daqui. Bom, agora aqui a gente consegue ver a aplicação daquela URL exatamente no nosso modelo. Redes neurais convolucionais trabalham exatamente dessa forma. Para quem já está um pouco mais familiarizado, já sabe que a gente vai ter um kernel, esse kernel vai fazer o processo de convolução com aquela matriz e no final a gente vai identificar os números. Eu vou entrar na frente de vocês só para mostrar bonitinho, que eu acho que vai ficar mais didático. Aqui a gente tem os números 0, menos 1, 0, menos 1, 5, menos 1, 0, menos 1 e 0. Pensa que a gente vai aplicar ele aqui, ó. Então, o 0 vai multiplicar esse vetor, esse valor, o menos 1 vai multiplicar aqui, o 0 vai multiplicar aqui, enfim. Sabendo que tudo isso daqui é 0, vai sobrar só o 1 e o 1. Então ele vai multiplicar o 5 e o menos 1 que vai dar 4. Exatamente assim que a rede convolucional trabalha. E é assim que a gente vai treinar ela. Então a gente não vai imputar nenhum kernel. Isso é só para vocês entenderem. Pensa que numa equação a gente vai ter a entrada, vai ter a saída e a gente quer achar isso daqui como se fosse o x. Então o modelo vai identificar o kernel ideal para que após processado ele saia o resultado que a gente espera, que seja phishing ou legítimo. Então, nos dados de teste, de treino e teste, a gente alcançou uma acurácia de 95,97%. Pô, é uma acurácia bastante interessante, a gente levando em consideração que houve um pré-processamento dos dados, que houve um balanceamento dos dados, em que não tinham dados repetidos, e que isso também foi levado, também contemplou os dados de teste, não só de treino. Então a gente conseguiu uma acurácia interessante. Colocando o modelo em produção. Então beleza, a gente construiu o modelo e agora como que a gente vai colocar ele em produção? A gente faz a coleta dele através do nosso anti-spam. Então, conectado com a API do nosso anti-spam, a gente consegue coletar esses modelos, processa ele em máquinas em nuvem, aplica o modelo de rede neural e análise de URLs e no final gera os alertas para a identificação das URLs maliciosas. Esse é um fluxo natural, mas que diferente de diversos modelos em que vão dar um resultado de sim ou se não, de compra ou de possível compra do produto, esse modelo vai gerar um alerta, porque a gente está trabalhando com cibersegurança, né? Então, aqui eu fiz para vocês verem como o modelo está trabalhando. Eu coloquei uma URL de phishing e o modelo disse phishing. Aqui eu criei uma API só para mostrar para vocês. Eu queria ter colocado um QR Code, mas achei que vocês não iam confiar e ninguém ia entrar. Então eu falei, eu vou gravar e coloco ali e eles vêm funcionando. Então a gente aplica uma URL, chama o modelo pensa e depois retorna. Vou aproveitar que vocês estão olhando para tomar uma água. Bom, legal, né? A gente viu que ele funciona. Mas, pô, será que funciona na prática? Será que ele detecta coisas interessantes? Ele tem retorno para o banco? Aqui a gente trouxe alguns casos que foram legais para estar compartilhando com vocês. Esse é um caso, por exemplo, que não foi bloqueado, que passou uma fatura digital ali, ó, de uma suposta empresa de telecomunicação que eu não vou citar o nome. E, o modelo leu o PDF da fatura, ele identificou que tinha um malware na fatura, ele sabia que essa fatura era falsa? Não, ele não sabia de nada disso. Ele só olhou uma URL dentro e viu, isso daqui parece um phishing. Entende? Por que o modelo é tão interessante? Porque ele não precisa analisar isso. Em outros casos aqui, eu vou falando, vou devagando e vou mostrando para vocês. A gente vai notar que isso acontece em diversos casos de boleto, até de phishing mesmo. Por exemplo, se o atacante pensa assim, vou mandar um phishing, mas só vou ativar a URL depois de 2 horas. O anti-spam vai jogar numa sandbox, vai abrir aquela URL e não vai detectar absolutamente nada, vai entregar para o usuário. Muito provavelmente, né? Vamos supor que o e-mail está bonitinho, tem tudo bonitinho, chegou para o usuário. Aqui o modelo ia olhar uma URL phishing, que não está ativa e ia falar, ela parece um phishing. Mesmo não estando ativa, ela parece, entendeu? Então, por isso que ele é tão interessante. Aqui, aqui mais uma campanha de phishing de uma página falsa, de login, enfim. A gente tem diversos exemplos e casos para mostrar, eu trouxe alguns, mas acho que deu para entender, né? Como o modelo detecta e por que o modelo funciona tão bem.
Aqui algumas melhorias no modelo. Pô, Matheus, o modelo é legal? O modelo é legal. Cara, mas quando a gente trabalha com Data Science, sempre tem coisa para melhorar. A gente termina de fazer um curso, ele já está desatualizado, tem que fazer outro. E algumas das melhorias eu queria tratar aqui com vocês. Acho que atualmente a gente tem novas arquiteturas mais modernas. Eu não estou falando de Word2Vec e processamento de linguagem natural, tá? Eu gostei muito de trabalhar com redes neurais convolucionais, porque elas são rápidas. Não precisei aplicar 2 modelos como o Word2Vec e outros casos. Mas acredito que hoje a gente já tem tecnologias, arquiteturas mais modernas para estar aplicando o modelo. Aprendizagem por reforço. Pô, hoje com IAs generativas, o que todo mundo fala é aprendizagem por reforço, né? Você imputa ali, por exemplo, naquela API do modelo, alguém imputou uma URL que era phishing e o modelo falou que era legítimo. Pô, automaticamente a gente já manda para o modelo, ele já se penaliza e já atualiza seus pesos, né? Pô, seria uma melhoria muito interessante que fica no radar aqui pra gente. E mais uma coisa, de novo, com IAs generativas, né? O modelo poderia descrever seu próprio resultado, né? Hoje a gente vê que isso é possível. Se a gente falasse, sei lá, 6 meses atrás, eu falo, pô, isso daqui é muito difícil, cara, você nunca vai conseguir fazer. Hoje você já olha isso e fala, puta, é verdade, dá pra fazer. Dá pra fazer. Porque o avanço é muito mais rápido, né? É muito rápido. Bom, eu acredito que era isso, pessoal. Eu tenho 3 minutinhos, mas eu só queria aqui finalizar, passando para vocês meu LinkedIn, quem quiser se conectar. Pretendo postar mais coisas de IA ali. No e-mail também, eu sou analista no BTG Pactual, como eu disse. Um agradecimento ao pessoal do BTG Pactual que apoiou o projeto e que até hoje me apoia. E é isso, pessoal. Fico à disposição para as dúvidas. Botar. Pera aí. Só um momento. Gente, como o Matheus ele é muito ligeiro, sobrou tempo, a gente vai abrir pergunta aqui mesmo pro pau. Fechou? Alguém tem alguma pergunta? Vou falar. Peraí, gente, deixa eu chamar minha atenção aqui. Gente, avalie, por favor. Quero todo mundo com o celular na mão. Senão eu que vou levar o xingo, né? Eu não quero. É só pra pegar o QR Code, tá, gente? Não precisa tirar foto de mim, não. Sou tímida. Ai, que bonito! Ai, eu amei. Vocês são o melhor público. Isso aí, gente. Você tem uma pergunta, né? Quem que tem uma pergunta? Tá ouvindo aí? Tá vendo? Tá ouvindo? Eu vou... Você vai ele nele? Boa tarde. Muito obrigado pela palestra aí, foi muito boa. Tá ouvindo aí? Tô ouvindo. Tá ouvindo, né? Beleza. Deixa eu te perguntar uma coisa. Funciona também com a URL encurtada, essa análise que ele verifica, ou ele passa por isso? Cara, funciona. Só que assim, tipo, não acho que seria tão aplicável assim, porque uma URL encurtada ela já vai ser muito semelhante a uma URL legítima, né? Se eu tô pensando naquele Linktree, por exemplo, né? É isso que você está falando. Cara, se a gente pegar... Porque ele vai ter um padrão para encurtar, né? Então, tipo, ele vai quebrar o nosso padrão de uma URL phishing, entendeu? Sim, teria que ser uma análise muito mais fina. O ideal mesmo é a gente expandir, pegar a URL realmente a real, né? E analisar ela. Acho que é melhor. Alguém tem mais? Oi, tá conseguindo me escutar? Tô sim, eu não sim. me escuto, então. Eu não consegui entender completamente como vocês fizeram a análise para quebrar o URL. Como é que foi feita essa análise para vocês terem certeza que aquele número era o melhor para cortar? Tá, eu utilizei uma análise estatística, eu peguei... Tá conseguindo ouvir? Ah, tá. É porque é simples, é por isso que a resposta é rápida, né? É tipo, eu peguei a média e somei mais 2 vezes o desvio padrão. Então eu sabia que tinha um desvio padrão ali, na verdade eu automatizei isso, né? Eu analisei ali e falei, vou escolher média mais 2 vezes o desvio padrão, que já contempla aquilo que a gente precisava, entendeu? Mas foi assim. Alguém tem mais alguma dúvida? Na hora que você faz o input da matriz, entra com a matriz N e sai com a matriz M. Qual a análise que você faz na matriz M para poder dizer se ela é
como se diz, legítimo ou não. Ah, entendi. Aí é que tipo, eu não contemplei tudo, mas pô, eu vou passar pelas camadas convolucionais, depois eu vou acabar passando por max pooling, entendeu? E vou diminuindo ela até que ela tenha um tamanho exato, que é o tamanho final dela. Aí eu concateno ela, entendeu? Tipo, mas eu vou passando pelo max pooling e tem aquela última camada, que eu esqueci o nome também, de redes neurais convolucionais, que vai diminuindo, né? Ela é uma matriz assim, ela vai diminuindo, achatando. É achatamento a tradução do negócio, mas eu esqueci a palavra em inglês. Mas é assim. Boa tarde. Boa tarde. Esse modelo, ele foi baseado no banco, né? Mas ele pode ser aplicado ou disponibilizado para outros segmentos, para outros ramos de empresas? Cara, poder ele pode. Agora sim, é até aquilo que eu falei no início. O interessante e a provocação que eu gosto de fazer é o seguinte: por que aplicar um modelo que foi treinado com dados de banco em empresas de outro segmento? Por que não retreinar o modelo com os dados desse segmento, entendeu? Assim a gente conseguiria uma acurácia muito mais fina e melhor. Entendeu? A gente consegue aplicar, ele pega. Pô, phishing é phishing em todo lugar. Mas o legal mesmo é a gente acabar treinando o modelo para cada segmento para que ele seja fino, entendeu? Acho que deu para pegar. Não, deu para entender, sim. Esse modelo, ele é disponibilizado ou comercializado para outros segmentos, pegar e poder aplicar nesse método? Ah, tá, entendi. Ah, tá, a gente poderia fazer, né? É que, tipo assim, é um pouco mais complexo, porque teria que haver essa coleta dos dados. Hoje é muito difícil, né? A gente pensar em não só banco, mas uma empresa que já tem todos esses dados coletados, que já possuem as URLs bonitinhas ali para a gente coletar. Então, assim, a gente encurta todo o trabalho aqui, né? Mas, pô, tem todo um trabalho de coleta, de pré-processamento, subida de máquina muito maior, né? A gente não consegue treinar um modelo em máquina pequena. Então, assim, existe também um custo, mas poderia ser feito também. É interessante.